E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Eu sou Matheus Falcão, professor de História. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês estejam bem, estudando bastante. Hoje nós vamos começar um novo conteúdo, tá certo? Vamos começar um novo tema muito importante dentro da nossa sequência aí de conteúdos do ano, né? Que está no capítulo 10 do livro de vocês. Nós vamos começar a falar da colonização portuguesa da América. Olha só que legal. Então nós já falamos muita coisa da colonização espanhola, né? A gente já viu como é que foi chegar os espanhóis, a conquista dos espanhóis do território, como que os espanhóis, não é, guiaram esse projeto colonizador, né, as atividades que eles tiveram, etc e tal. E agora nós vamos falar do nosso território. Vamos começar a falar do Brasil colônia. Nós vamos entender como que foi a colonização portuguesa aqui no território brasileiro mesmo, tá certo? Vamos entender como é que foi este processo. Então vamos lá. Nós vamos começar a falar então primeiro da chegada dos portugueses ao Brasil, tá bem? Nós já fizemos uma discussão bem interessante lá atrás, no período das grandes navegações, que essa expressão descobrimento, não é, do Brasil, ela pode ser relativizada, não é? Ela pode ser questionada. Até mesmo a importância da chegada de Pedro Álvares Cabral no Brasil, em 22 de abril de 1500, essa, essa valorização, muitas vezes, que se dá, né, a esse processo não corresponde ao processo histórico. Por quê? Vamos lembrar de umas coisinhas. Vamos lá. Colombo, com os espanhóis, eles chegam aqui na América como um todo em 1492. Em 12 de outubro de 1492. Achando que estavam nas Índias, né? Achando que estavam nas Índias, depois eles sabem que não, eles percebem que eles estavam num novo continente. Um ano depois, já se tinha a informação que isso aqui tudo era um continente. Portanto, já se tinha em mapas o território brasileiro. Os portugueses, e aí o Papa, né, a igreja fez um documento em 1493 chamado Bula Intercoetera. Neste documento, a igreja determinou as áreas de exploração do mundo para serem colonizadas entre Espanha e Portugal, que eram as maiores potências marítimas da época, como nós sabemos. E Portugal não tinha ficado com nenhuma parte do território do continente americano. E aí Portugal implorou para o Papa, que ele também queria e tudo mais. Aí veio o chamado, 1494, Tratado de Tordesilhas. Nesse Tratado de Tordesilhas, então Portugal teria direito a uma parte do Brasil. Ou seja, perceba que entre 1494 a 1500, que é quando os portugueses chegam ao Brasil, são 6 anos. Então, é claro que muitas vezes as pessoas dizem: o Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil por engano. Mentira, gente. Mentira, claro que não, né? Ele já sabia, né, daqui do território brasileiro. Ele estava indo para as Índias e ele deu uma encostada aqui no Brasil para tomar posse. O rei de Portugal pediu para que essa frota chegasse aqui no Brasil para tomar posse do território, que já era deles o território, já estava tudo assinado, estava tudo certo. Eles já tinham esse território para ser explorado, para ser colonizado, né? Então, só que agora nós vamos começar a entender o período colonial mesmo, né? Como que foi a colonização portuguesa do território brasileiro. E aí uma coisa precisa ficar clara. Quando a gente vai estudar o período colonial brasileiro, primeiro, o período colonial ele é muito longo. Nós estamos falando de mais de 300 anos de história, gente, tá? Mais de 300 anos de história. Essa história colonial brasileira começa no ano 1500, vai até o ano 1822. São 322 anos, é muita coisa, mais de 3 séculos aí, tá certo? Então, nós dividimos em períodos, como sempre, né? Para facilitar o nosso estudo. O primeiro período da colonização, nós chamamos ele de período, presta atenção, é um período de 30 anos, um período pequeno, tá? 3 décadas, tá
certo? Então nós chamamos esse período de período pré-colonial. Ué, professor, por que pré-colonial? Vem antes da colonização? Mais ou menos isso. Sabe por quê? Aprenda aqui uma coisa comigo, veja bem. O que nós tínhamos na época no mundo em termos de comércio? Qual era a região assim que todo mundo queria chegar? A gente já estudou isso, né? As Índias. O comércio com as Índias. Portugal estava desde o início do século XV tentando chegar nas Índias, cara. Então, quando Portugal chegou com Vasco da Gama, 1498, aí Portugal ficou mega feliz. Falou, pô, a gente chegou às Índias. Isso dava muito lucro. As especiarias, as coisas que vinham lá das Índias. Tá certo? Então Portugal estava focado nisso. Em 1500, quando Portugal tomou posse desse território, ele queria esse território, né? Ele queria o território brasileiro. Mas, quando Portugal chegou aqui ao Brasil, né, em 1500, Portugal estava louco para encontrar o quê? Estava louco para encontrar ouro, metais preciosos, né? Metais preciosos. Queria muito encontrar isso. Não encontrou. Portugal não encontrou, a princípio, ouro no Brasil. Só encontrou ouro bem depois. Mais de um século depois. Então, olha o raciocínio de Portugal. Bom, nesse território não tem ouro. Não tem ouro, então não tem muita importância pra gente. O comércio com as Índias vai dar muito mais resultado. Então, Portugal, nesse período aqui, desses 30 primeiros anos, meio que o Brasil para Portugal ficou em segundo plano. A gente tem aquele território lá, mas a gente não dá muita bola para ele não, né? Porque a gente prefere o comércio com as Índias. Mas Portugal encontrou alguma coisa aqui, afinal, para ser explorada? Claro que encontrou. Portugal não ia deixar também de explorar esse território. Apesar de não ter dado muita bola para ele, Portugal queria lucrar com a extração de alguma coisa aqui. E a princípio que eles encontraram de uma árvore nativa daqui, né? Que foi muito lucrativo para Portugal, o pau-brasil. O próprio nome Brasil é em referência a esta árvore, a essa madeira, que é uma madeira nobre. E que a nossa costa, porque quando Portugal chegou, ele explorou a costa litorânea brasileira. A nossa costa litorânea, a Mata Atlântica, era extremamente rica em pau-brasil. Não é? Essa madeira grande, não é? Essa madeira nobre, que era muito utilizada para fazer o quê? Para fazer embarcações, para fazer móveis, mas principalmente para se extrair um corante. Essa madeira aqui, gente, quando ela é extraída, tipo o cerne dela, né, a parte central, assim, interna da madeira, quando você coloca ela na água fervente, solta muita tinta, solta um corante natural, uma cor bem vermelho, vermelho vivo, cor de brasa. Por isso Brasil, porque vem de brasa, tá? Então, esse corante, ele era muito utilizado para se tingir roupas, tá? Para pintar roupa. E a cor vermelha, a cor avermelhada, esse vermelho vivo, esse vermelho brasa, era uma cor de tecidos nobres. O pau-brasil não era uma árvore exclusiva dessa região. Você tinha pau-brasil na Ásia também. Então lá nas Índias já se tinha pau-brasil. É mais uma coisa para Portugal falar assim, bom, vamos deixar lá aquela região em segundo plano, né? Vamos deixar aquela região em segundo plano, porque ela não tem muito resultado pra gente. Porque a gente já encontra pau-brasil lá. Lá tem mais atrativos. Claro que a gente não vai deixar essa região lá sozinha, é nossa, certo? Portugal chegou com aquele espírito de conquista. Para isso a questão, né, da conquista do território, né, aquele espírito das cruzadas. Agora, Portugal não deu tanta valorização a esse território, né? Mas então começou uma exploração de pau-brasil. Hoje o pau-brasil, né, se você comparar com a quantidade de pau-brasil que nós temos hoje em relação àquela época, reduziu drasticamente, porque Portugal teve uma exploração predatória do pau-brasil. Né? Portugal queria cortar tudo e levar para lá. Toras e toras, milhares de toras de pau-brasil. Né? Eles queriam tirar o máximo de proveito. Então, você tinha matas inteiras de pau-brasil que foram todas,
destruídas, né? Não havia essa consciência de preservação na época, né? E Portugal trocava o pau-brasil, né, por meio do escambo. Vocês já estudaram escambo, né? Escambo quer dizer troca, é uma forma muito primitiva de comércio, né? Troca. Então, Portugal trocava o pau-brasil, que eles davam muito valor para o pau-brasil, porque se extraía tinta, né, para se fazer tecidos, como eu falei. Trocava esse pau-brasil por objetos que para os portugueses eram muito simples, como, por exemplo, espelhos, machados, mas que os indígenas não conheciam. Então, os indígenas achavam aquilo muito avançado para eles, e de fato era. Então, por exemplo, os indígenas não tinham machados, certo? Instrumentos para, por exemplo, se cortar a árvore, tudo mais bem trabalhados, né? Feitos ali através da fundição dos metais. Os indígenas não tinham. Então, a maneira, por exemplo, o indígena brasileiro, para se derrubar uma árvore grande, grossa, demorava horas. Horas. Né? Com o machado, que é uma lâmina muito mais afiada, mais trabalhada, eles demorariam minutos. Então, antes, um trabalho que era de 2, 3 horas, agora poderia ser feito em 15, 20 minutos. Então, isso para eles era muito revolucionário. Então, às vezes, a gente tem uma visão assim, os indígenas eram burros. Não é isso, gente. É porque é a questão do valor que você atribui. Tá certo? Era o valor que você atribui. Para eles, aquilo era uma tecnologia muito avançada, né? Porque eles não tinham desenvolvido. Então, Portugal fazia o escambo, né? Essa troca ali com os indígenas, tá? E Portugal, então, nesse primeiro momento, tá? Nesse primeiro momento, Portugal não dá muita bola pro Brasil, não. Não dá muita bola, tá? Ele divide o Brasil nas chamadas feitorias, tá? Então, toda essa região aqui, ó, você tinha feitorias. O que eram as feitorias? Eram áreas muito mal trabalhadas, onde Portugal mandava seus representantes aqui para poder organizar as expedições para poder se cortar madeira de pau-brasil, tá? E levava então para essas feitorias, né? Você tinha algumas feitorias aqui ao longo do território, né? Você tinha 5 feitorias aqui na região sudeste, na região nordeste. E aqui, então, essas feitorias recebiam o pau-brasil e esse pau-brasil, as toras de pau-brasil iam todas para lá. Portugal não se preocupou muito com isso. E pelo fato de Portugal não ter se preocupado muito com isso, ele meio que começou a se dar mal. Porque lembra de uma coisa, quais nações foram beneficiadas com o Tratado de Tordesilhas? Portugal e Espanha. Então, como Portugal não deu muita bola para cá, outros países que não estavam incluídos no Tratado de Tordesilhas, como França, como a própria Espanha, que queria um pouquinho desse território também, né, na validade dos espanhóis, mas, por exemplo, França, Inglaterra, Holanda, vão começar a ameaçar invadir o território. Pô, se você não quer, eu quero, velho. Tá certo? Se você não for cuidar desse território, eu vou lá e pego pra mim. Né? E aí começou a prática de pirataria, os piratas saqueando navios portugueses, amando, né, do governo inglês, do governo francês. Então Portugal percebeu, certo, que ele precisava mudar a postura. Se ele continuasse deixando o Brasil em segundo plano, certo, a coisa não ia bem. Então Portugal percebeu tudo isso e aí mudanças foram feitas. Que é quando nós vamos sair do período pré-colonial, em 1530, e começar um novo período, que é o período colonial de fato. Por que período colonial de fato? Porque quando Portugal percebe que ele tem que intensificar suas ações no território. E aí muita coisa vai mudar. Vai mudar como, professor? Na próxima aula. Tá bom? Então na próxima aula a gente vai ver que mudanças foram essas e como começa a se estruturar o período colonial de fato português no território brasileiro. Tá certo? Espero que você tenha gostado. Desejo bons estudos. Nos encontramos aí na próxima aula. Tchau, galera. Até mais.